Crimes of the Future se passa em um futuro não especificado em que as pessoas começam a desenvolver novos órgãos. Em certos casos, tais órgãos agem como se fossem uma evolução do homem a um certo ambiente mais artificial e sintético. Tem um garoto ali que é capaz de digerir plástico, por exemplo, mas em outros, como é o caso do personagem do Viggo Mortensen, tais órgãos surgem como tumores. São órgãos sem uma função que vão aparecendo do nada, sem uma origem muito específica. O personagem do Mortensen e da Léa Seydoux montam performances artísticas em que tais órgãos são removidos, e durante o plot eles se envolvem numa trama política com um grupo de rebeldes que consegue digerir plástico. O longa tem um plot bem bizarro, bem estranho, que remete até a filmes mais clássicos do diretor, do Cronenberg. Esse trabalho, inclusive, é uma espécie de retorno do Cronenberg a um body horror mais assumido, e mesmo estilisticamente ele lembra muita coisa do Crash e do Existence, principalmente. Mas, apesar do filme ter esse tema bastante excêntrico e apresentar situações e coisas bem estranhas, eu acho que o grande apelo dessa obra está muito mais numa sutileza de como cada cena é montada, de como o elenco interage e se movimenta, como cada ator e atriz modula a sua voz nos diálogos, de como essa atmosfera dos ambientes é construída. Tá muito mais nisso do que no conteúdo, do que no tema, ou do que nessas imagens pretensamente chocantes. O que, em relação ao Cronenberg, não é algo novo. Inclusive, eu acho que muita gente assiste às obras do Cronenberg esperando ver apenas coisas bizarras, coisas chocantes e explícitas, e muitas vezes acha aquilo muito chato, e isso rola porque o interesse dele como diretor está muito mais, ao meu ver, em usar tais temáticas como um pano de fundo instigante para uma dinâmica dramática mais experimental, para um, digamos, estudo de encenação. O Crash é um dos filmes que melhor faz isso. A gente tem ali um tema bem bizarro do livro do Ballard, das pessoas que têm fetiche por acidentes de carro, mas a potência da obra está menos nas imagens explícitas e mais em como o Cronenberg concebe uma estranheza particular na dinâmica dramática, o modo que os personagens se olham, o modo que eles falam, o modo que eles caminham e se relacionam com seu espaço ao redor é muito interessante. É como se o elenco estivesse hipnotizado por alguma coisa, como se todos no filme estivessem vivendo numa outra dimensão, digamos assim, e o cineasta explora as possibilidades performáticas desse estado, dessa estranheza. Aqui, nesse filme, acontece algo muito parecido, tanto é que é um trabalho bastante anticlimático. Ele tem alguns clímax e tem algumas cenas mais explicitamente ou mais diretamente estranhas, mas o apelo está muito mais nessa dinâmica teatral. Está em como o elenco, digamos, modula o seu corpo na relação com o outro. A personagem da
Kristen Stewart e do Viggo Mortensen são ótimos exemplos nesse sentido. Ela fala e se mexe de um jeito muito estranho, como se estivesse reprimindo algum instinto, e o Mortensen sofre de uma síndrome em que o seu corpo evolui de modo muito rápido, desenvolve órgãos e coisas novas, então ele está sempre carregando alguma coisa junto com ele, está sempre sentindo os efeitos disso. Ele caminha de modo estranho, ele tem sempre algo na garganta, está sempre mostrando isso de algum modo. Então é interessante como o Cronenberg, no fim das contas, traduz essa abordagem visceral para uma dinâmica de encenação mais tradicional. Ele já faz isso desde Crash e de outros filmes, mas depois do Cosmópolis e depois dos últimos filmes dele, mais centrados em texto e em diálogos, me parece que ele desenvolveu ainda mais uma certa sutileza nesse sentido, sendo que esse trabalho, o Crimes of the Future, é uma espécie de talvez nova fase do seu cinema, porque junta a questão temática do body horror com esse interesse por filmes mais focados no texto, mais focados na encenação de modo assumido. Ele, propositalmente, nesse filme, por exemplo, faz cenários bem minimalistas, justamente para focar nessa interação estranha entre os atores, entre os corpos dos atores, para focar apenas nessa linguagem corporal, nessa performance mais sugestiva. Tem uma cena muito boa, por exemplo, em que a personagem da Stewart começa a encurralar o personagem do Mortensen, e o cenário é basicamente uma parede. O foco está na ação dela, no corpo dela, como se fosse um animal encurralando o outro ali aos poucos. É uma obra que realmente não investe muito em grandes criações visuais para se focar mais nessa interação corporal, e quando investe, são elementos bem pontuais da cena. O quarto do cara é vazio e no meio tem aquela cama bizarra que se adequa ao corpo dele. Então mesmo a cenografia remete a algo mais teatral, algo mais vazio em que o corpo é o foco. Mesmo essa alusão ao mundo da arte performática também remete a isso, né? Remete a esse ambiente conceitual e vazio de uma galeria de arte, em que um gesto é isolado, em que uma ação é isolada e ganha um outro significado, né? Uma performance geralmente propõe isso, né? Usa o espaço da galeria para fazer isso, para dar outra dimensão a um gesto. O Crash também fazia alusão a esse mundo da arte performática por esse mesmo motivo, mas o Crash ainda era um pouco mais grandioso em termos visuais, talvez. Esse filme é, para mim, um dos maiores trabalhos do Cronenberg até hoje, porque é um dos que melhor vai lidar com essa ideia mais essencial da encenação. O Crash e outros filmes são incríveis, mas aqui é interessante como ele tenta realmente se livrar de vários aparatos ou apelos mais direto e lida com a presença dos atores de modo muito mais bruto, de modo muito mais cru. Claro que a gente tem efeitos, a gente tem imagens mais estilizadas, tem até o uso de CGI, né, de computação, mas é tudo bastante pontual e bastante econômico. O núcleo do interesse de tudo é o corpo. A cena final, por exemplo, pode parecer muito anticlimática, e ela é anticlimática,
mas ela tem tudo a ver com isso. O personagem chega num outro nível de evolução e a gente entende isso só vendo o rosto dele, só vendo o olhar dele. Eu acho que o Cronenberg está indo para um lado que me lembra até umas coisas do Jean-Claude Brissot, um cineasta francês que também tem um interesse pelo corpo, que vai para uma dimensão mais erótica, mas também busca esses gestos essenciais, busca essas imagens essenciais, não quer encher a obra de grandes apelos, pelo contrário, ele quer tirar tudo da cena e se focar apenas na presença do seu elenco, em gestos mais essenciais do seu elenco. Quer revelar até elementos metafísicos a partir dessa presença mais bruta e mais crua. Enfim, eu vi o filme ontem, talvez eu escreva ainda algo mais longo sobre ele. Acho que essa é uma obra que pede uma crítica até mais longa, mas fica aqui o meu registro e a minha indicação a esse novo longa do Cronenberg.